Eu quero também contar para vocês que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, comemorou o fim das sanções dos Estados Unidos contra ele e a esposa. Quem vai trazer as informações é a Rani Veloso. Vamos acompanhar. É isso, o governo dos Estados Unidos decidiu retirar as sanções impostas ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, a esposa dele, Viviane Barsi de Moraes, e a empresa da família. Eles foram retirados da lista de estrangeiros sancionados pela Lei Magnitsky, que é conhecida como a pena de morte financeira. O governo dos Estados Unidos não deu explicações para a retirada. Desde o dia 30 de julho, o ministro Alexandre de Moraes havia sido sancionado e a esposa desde o dia 22 de setembro. Na época, o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, alegou apenas o caça às bruxas ao ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado pela trama golpista, caso que foi relatado pelo ministro Alexandre de Moraes. O ministro comentou na noite desta sexta-feira a decisão do governo Trump. Agradeceu o empenho do presidente Lula, disse que a verdade prevaleceu e que é uma vitória tripla da justiça brasileira. O presidente Lula também fez menção a essa decisão de Donald Trump de retirar essas sanções, disse que levou o caso durante a ligação que ele fez com o presidente dos Estados Unidos no início deste mês e falou que a vitória de Alexandre de Moraes é a vitória brasileira, da democracia brasileira. Foram essas as palavras do presidente Lula. O deputado federal Eduardo Bolsonaro, que permanece nos Estados Unidos e atuou por essas sanções, junto com Paulo Figueiredo, em uma nota nas redes sociais, disse que receberam com pesar a notícia e que continuarão trabalhando para a libertação do povo brasileiro. O senador Flávio Bolsonaro, que agora é pré-candidato à presidência da República, disse que Trump fez um gesto à anistia, que foi aprovada a dosimetria nessa semana aqui na Câmara dos Deputados, e o senador disse que na próxima semana a proposta deverá ser aprovada também no Senado. A ministra das Relações Institucionais do governo Lula, Gleisi Hoffmann, disse que é uma vitória para o Brasil, para o presidente Lula e uma derrota para a família Bolsonaro, a quem ela chamou de traidora da pátria. De Brasília, Rani Veloso. Vamos conversar um pouquinho aqui com a Maria De Carli para a gente falar um pouquinho sobre essa situação. Ô Maria, você entende que houve de fato uma derrota para a família Bolsonaro ou há uma questão de bastidor que possa ter facilitado, inclusive, a questão da dosimetria ao se tirar uma sanção do ministro Alexandre de Moraes, porque são as versões que aparecem nesse momento. Os governistas dizendo que a derrota foi para o clã Bolsonaro e a família Bolsonaro dizendo que, a partir da retirada da sanção, se tem, então, um caminho aberto não só para a redução de penas, mas para uma possível anistia. Como é que você avalia os dois lados? Eu vejo que, primeiramente, em relação à retirada da Lei Magnitsky e toda essa aproximação que a gente tem assistido do Trump com Lula, que vence o pragmatismo diplomático acima das narrativas políticas. Essa decisão, lembrando de tirar, né, a Lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes e a sua esposa, foi decidida unilateralmente por Trump. Então, é complexo, porque existem outros fatores pelo Trump tomar essa medida, dentre eles a enxergar o Brasil como um parceiro extremamente estratégico na atual conjuntura geopolítica, que é a questão dos Estados Unidos com a Venezuela. O Brasil vai ser muito importante para o Trump nesse momento. Ele vai precisar do apoio deste país, porque, querendo ou não, o Brasil é o principal país da América Latina e é um país que mantém ali relações com o Maduro. Então, geopoliticamente falando, tem um ponto estratégico aí na retirada dessa sanção. Um outro aspecto é a questão, né, das narrativas políticas que você tocou, Evandro, que, a meu ver, existe essa expectativa, né, da anistia aparecer nessa revisão aí do Senado. Eu acho que vai ser muito improvável, porque o Senado tende a ser mais moderado e, de certa maneira, mais aliado aí com o governo. Então, eu não enxergo uma parceria aí a longo prazo, uma probabilidade da anistia acontecer. Vamos ver assim nos próximos capítulos. A meu ver, é cedo para dizer se há vitórias ou derrotas de lados da política. Valeu, Maria. E o Palácio do Planalto avaliou que a retirada pelos Estados Unidos das sanções ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, foi resultado do diálogo entre os presidentes Lula e Donald Trump. Lucas Martins.
O presidente Lula conversou por telefone com Donald Trump sobre a revogação da Lei Magnitsky aplicada contra o ministro Alexandre de Moraes e a esposa dele, Viviane Barcer de Moraes. A ligação aconteceu no dia 2 de dezembro. O telefonema durou cerca de 40 minutos. O principal tema da conversa foi o enfrentamento conjunto a organizações criminosas brasileiras que atuam nos Estados Unidos. Segundo fontes do Planalto, Lula também tratou de temas econômicos, entre eles as tarifas de 40% que ainda recaem sobre produtos manufaturados brasileiros e, dentro desse contexto, reforçou a importância da retirada das sanções impostas ao magistrado do STF. Dias depois do telefonema, o governo brasileiro foi avisado pela Casa Branca que o pedido seria atendido. E nesta sexta-feira veio a confirmação. Alexandre de Moraes e a esposa foram oficialmente retirados da lista de sancionados pelos Estados Unidos. A decisão foi comemorada como uma vitória diplomática pelo governo brasileiro. Desde o encontro entre Lula e Trump na Assembleia Geral da ONU, em Nova York, o Planalto vinha atuando para derrubar todas as sanções aplicadas pelos norte-americanos. Em uma rede social, a ministra de Relações Institucionais da Presidência da República, Gleisi Hoffmann, afirmou que a retirada das sanções dos Estados Unidos contra o ministro Alexandre de Moraes é uma grande vitória do Brasil e do presidente Lula. Foi Lula quem colocou esta revogação na mesa de Donald Trump, num diálogo altivo e soberano. É uma grande derrota da família de Jair Bolsonaro, traidores que conspiraram contra o Brasil e contra a justiça, afirmou a ministra. Com o cancelamento das medidas, o governo espera reduzir tensões bilaterais e aprofundar as negociações econômicas e de segurança entre os dois países. Sobre essa decisão do governo americano, eu quero conversar aqui com a Larissa Salvador, advogada especialista em imigração. Doutora Larissa, seja muito bem-vinda, prazer recebê-la aqui no nosso jornal Jovem Pan. Nós discutimos ao longo dessa semana, quando houve a decisão do presidente norte-americano Donald Trump, sobre o fato de que, quando há uma sanção imposta pelos Estados Unidos pela Lei Magnitsky, muitas vezes as pessoas alvos da sanção, elas são ali esquecidas, não se debate mais, mas mesmo diante da poeira que acaba baixando, o nome continua sancionado. Não é o que acontece no caso do ministro Alexandre de Moraes. Como é que funcionam essas questões e o que, na prática, isso traz de possibilidades para outras autoridades que também foram sancionadas pelo governo norte-americano na tua avaliação? Boa noite. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. Muitas pessoas esquecem que a aplicação dessa lei não precisa do aval do Congresso, não precisa de uma votação, é uma ação totalmente administrativa, não é criminal, não é civil, então ela tem as suas limitações na aplicação dela e como ela realmente impacta as pessoas. Nessa situação, né, eles já tiraram Moraes e sua esposa e a empresa, e outras pessoas, dependendo da situação delas, dependendo do diálogo que elas possam ter, Trump também pode retirar essas pessoas dessa lista, né? Mas uma coisa que as pessoas também não pensam é que, se essas pessoas que são sancionadas não têm bens nos Estados Unidos, não precisam de nada nos Estados Unidos, a aplicação da lei em si é meio que nula, né? Então, totalmente depende da situação. Nesse caso, nós vemos que tem um peso diplomático da relação entre o Brasil e os Estados Unidos e por isso que tem tido toda essa repercussão. Agora, doutora Larissa, toda essas sanções impostas não só ao ministro Alexandre de Moraes, mas também a outros ministros do governo, e a gente precisa acompanhar os próximos capítulos, essa dificuldade, muitas vezes, que se impõe nessa relação diplomática, isso também interfere ou pode interferir na vida de imigrantes brasileiros que estejam partindo para os Estados Unidos ou que queiram tentar algo nos Estados Unidos? Isso pode, de alguma forma, mexer também com a vida dessas pessoas que não são autoridades, que não estão no foco das sanções, mas de que, de alguma forma, veem respingar em si essa dificuldade de relacionamento? Olha, com certeza, especialmente com o que a gente tem visto esse ano, né? Você falou que a gente espera capítulos
dos próximos, né, cenas dos próximos capítulos, e tem acontecido isso até mesmo na imigração americana. A cada 24 horas nós temos uma novidade diferente, independente do país de origem, mas com certeza quando você tem tensões entre países, a probabilidade da emissão de visto, ela sim é afetada. Lógico que a gente tem aí a Copa do Mundo chegando, né, praticamente batendo na porta, e muitas pessoas, até mesmo do Brasil, vão estar querendo vir para a Copa do Mundo. Então, esse quebra-gelo, vamos dizer aí, do relacionamento diplomático entre o Brasil e os Estados Unidos pode, talvez, né, abrir um pouco mais a porta para as pessoas que vão querer vir do Brasil para os Estados Unidos para assistir a Copa do Mundo. Doutora, em relação às outras autoridades, a senhora entende que a partir da retirada da sanção do ministro Alexandre de Moraes e de sua esposa, a gente pode acompanhar já nos próximos dias novas atitudes do governo também tirando as sanções sobre outros ministros do governo e também do Supremo Tribunal Federal? Olha, o que eu tenho aprendido nos últimos 12 meses é que tudo é possível. Né? Até mesmo porque nós estamos falando não somente sobre ministros, mas nós estamos falando sobre estratégias políticas, nós estamos falando sobre relacionamentos diplomáticos, então tudo é possível nos próximos dias. A gente simplesmente tem que aguardar, que tem sido a parte mais difícil para todos nós envolvidos em tudo isso que está acontecendo.